Boas, meus amigos da família IBET. Eu sou o André Félix Ricote de Oliveira, advogado, professor, coordenador do IBET de São José dos Campos. No dia 27 de junho, agora, nós teremos a aula ICMS Serviços. Essa aula será ministrada pelos professores André Mendes Moreira e Eric Macedo. São grandes conhecedores da matéria, conhecem muito o tema, são grandes tributaristas, grandes professores. Os senhores terão uma excelente aula, com certeza. Assino embaixo tudo que eles disserem. Também assistirei a aula para aprender muito com vocês, porque estudar nunca é demais. Bom, o ICMS Serviços, na verdade, comporta dois impostos, né? Na sigla ICMS, nós temos 3 impostos. Até aproveitando, é um problema que eu reconheço no ICMS, principalmente pelo agente fiscal de rendas, pelos julgadores administrativos e muitas vezes até pelos juízes, né, os magistrados do Poder Judiciário, que tratam o ICMS Serviço como se fosse o ICMS Mercadoria, né? Entendem que são impostos da mesma natureza e dão o mesmo tratamento. Só que são 3 impostos totalmente distintos, de naturezas jurídicas distintas. Só que são resquícios do antigo ICM, né? A legislação mudou, o sistema tributário mudou com a Constituição Federal de 88. Antes, a prestação de serviço não fazia parte da competência dos estados, e a Constituição Federal de 88 deu um presente, né? Vamos dizer assim, um bônus para os estados, dando S, agregando o S na sigla ICM, tornando-se o ICMS. Mas, então, a gente tem esses resquícios que não perceberam a Secretaria da Fazenda, os julgadores administrativos e os julgadores do Poder Judicial, que o ICMS Serviço não tem a mesma natureza jurídica, não segue a mesma regra do ICMS Mercadoria. Só estão no mesmo artigo, ou melhor dizendo, na mesma norma constitucional dispondo sobre eles, mas são 3 impostos totalmente distintos, que seguem o princípio da não cumulatividade e o princípio da seletividade, seguem todos os incisos previstos no parágrafo 2º, 3º e 4º da Constituição Federal, que dispõem sobre o ICMS, né, que terão fato gerador, base de cálculo, substituição tributária, a não cumulatividade, compensação, tudo previsto em lei complementar. Então também tem a mesma lei complementar que dispõe sobre esses 3 impostos, que é a Lei Complementar 87/96, que tenta dar uma unicidade ao imposto perante as federações, né? Todas as federações têm competência, as unidades federativas têm competência para instituir o ICMS. Então, a Lei 87/96 tenta uniformizar, né, o imposto. Na verdade, quando o artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal estabelece: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações de circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações ou as prestações se iniciem no exterior, está estabelecendo não um imposto apenas, não está estabelecendo apenas o ICMS, está estabelecendo 3 regras matrizes constitucionais, 3 impostos totalmente distintos, com 3 incidências diferenciadas, de naturezas jurídicas diferenciadas. Então, o primeiro imposto é o ICMS Mercadoria, aquele que incide sobre operações mercantis. O segundo imposto, aí já limitando a competência tributária dos municípios para instituir imposto sobre prestação de serviço de qualquer natureza, o famoso ISS, né, tira essa prestação de serviço para os estados. Então, os estados têm competência para instituir um imposto sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. E ganha mais um serviço os estados. Os estados podem instituir o ICMS Comunicação. Só que o imposto incide sobre a comunicação, isso que será visto na aula. O imposto incide sobre a prestação de serviço de comunicação. Então, na aula ICMS Serviços, na verdade, estudaremos 2 serviços. O imposto que incide sobre o transporte intermunicipal e interestadual, o imposto que incide sobre a prestação de serviço de comunicação. Então será visto, incide sobre o ato de comunicar ou sobre a
prestação de serviço de comunicação. O que é prestar serviço? É muito importante definir esse conceito, né? Então, na aula será discutido esse conceito. O que é prestar serviço para fins tributários, para fins da incidência do ICMS. Será verificado na aula que qual modalidade de prestação de serviço está sujeita ao ICMS. Qual modalidade de prestação de serviço de transporte está sujeito ao ICMS? O transporte de carga? O transporte de gente? O transporte de animais? O transporte de energia? O transporte de petróleo por oleoduto seria possível, né, de incidência do ICMS? Então, isso será discutido na aula. Eu entendo que o ICMS serviço ainda há muito a ser discutido, há muita possibilidade de tributação, inclusive. Ele é mal trabalhado pelas secretarias das fazendas, até existem muitos conflitos, né, de competência, né, entre o ISS e o ICMS, principalmente na hipótese das situações de comunicação, né, que também será visto na aula, né, essas questões dos meios digitais, né, muitos meios digitais prestam serviço de comunicação. Já temos súmulas dizendo, né, que a internet os provedores de internet não estão sujeitos ao ICMS. Mas será que na internet nós não temos meios de comunicação? Não teremos hipótese de incidência do ICMS comunicação? Eu acho uma matéria muito interessante. Os professores são de alto gabarito para discutir o assunto, trazer tanto as questões teóricas como prática, né? Os senhores devem estar bem preparados para a aula, realizando bem o seminário, para poder debater e trazer questões para os professores expositores, o professor André Mendes Moreira e o professor Éric Macedo. Preparem-se bem que essa aula é de rico conhecimento. Eu também assistirei, porque estudar nunca é demais. O ICMS, Serviço de Transporte, tem várias características, né? Os municípios têm a competência para a prestação de serviço de transporte municipal e o Estado e os estados, as unidades federativas, têm a competência tributária para instituir o imposto sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Então tem várias nuances, tem várias características, principalmente no transporte interestadual. A base de cálculo também é interessante. A alíquota da prestação de serviço de transporte também é muito interessante, conforme o contrato, se é FOB, se é CIF, muda a alíquota da prestação de serviço de transporte. É uma aula bem interessante. Tem a questão, né, se há imunidade tributária para exportação de mercadorias, quando o transporte é realizado o transporte modal, né, parte no país e depois a outra empresa realiza o transporte de mercadoria para o exterior, né? Se atinge imunidade ou não, se é isento ou não, existe esse debate, né? Tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Interessante, vocês verão na aula, né, que a importação da prestação de serviço do ICMS, da prestação de serviço de transporte, de comunicação, também está sujeita ao imposto. É uma aula que não deve ser perdida. E o ICMS Comunicação, eu considero que é um imposto ainda que não foi muito bem trabalhado, principalmente pela legislação, e trazendo muitos conflitos de ordem prática. Nós não temos uma legislação que define o que é comunicação. Muitas vezes a gente tem que usar a legislação das telecomunicações para discutir o ICMS. O CONFAS adora legislar sobre a base de cálculo da prestação de serviço de comunicação. Pode o CONFAS legislar sobre a base de cálculo? É questão dos celulares, né? A habilitação de celular é sujeita a ICMS comunicação. Então, a questão das TVs a cabos também, né? Tem problemas de discussão sobre o ICMS. Então, senhores, não percam essa aula, será muito produtiva. A matéria é muito rica, né? O ICMS Serviço tem muito a ser discutido ainda. Aguardo vocês, então, no dia 27/6 para a aula ICMS Serviço com os professores André Mendes Moreira e Éric Macedo. Se cuidem e abraço a todos.